Olá, amigos, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Briguet, eu sou jornalista, escritor e professor de literatura. Primeiramente, eu quero cumprimentar o vereador Uner Augusto por essa bela iniciativa de homenagear o professor Olavo de Carvalho. Creio eu que essas iniciativas deveriam proliferar por todo o país, porque a importância do professor Olavo de Carvalho é imensa. Ele não foi apenas um analista político, ele não foi apenas um visionário, ele não foi apenas o professor de todo um país. Ele foi mais do que isso. A missão do professor Olavo de Carvalho era e continua sendo a salvação do nosso país. Mas essa salvação não se dará coletivamente. Não se dará por imposição de nenhum grupo ideológico, de nenhum partido político, de nenhum movimento revolucionário, nada disso. A salvação se dará no interior de cada alma. Coração a coração. Alma por alma, inteligência por inteligência. A salvação será individual. Ela se dará no cerne, no coração de cada indivíduo. Mas essa ênfase na salvação individual não impediu o professor Olavo de ser saudado pelas ruas. Ele foi o único filósofo da história que teve o seu nome aclamado pelas multidões nas ruas. Vocês se lembram? Isso começou a acontecer lá em 2013, há 10 anos. E, curiosamente, eu estava lá, na casa do professor Olavo, em junho de 2013, quando aquele slogan que hoje todo mundo conhece começou a ser gritado nas ruas. Olavo tem razão. E ele continua tendo razão. Mas não apenas razão. Olavo tem razão, mas ele também tem paixão. Uma paixão pela verdade que se fortalecia em todos os seus alunos. E essa paixão pela verdade, essa paixão por mostrar a verdade, essa paixão por revelar a verdade, essa paixão por descobrir a verdade, ela acabava conduzindo os seus alunos de volta para Deus. Então foram milhares de pessoas que voltaram à igreja depois de fazer o curso do Olavo, depois de ler os livros do Olavo, depois de ouvir as aulas do Olavo, de assistir aos vídeos do Olavo. Ele levou milhares de pessoas de volta para a igreja. E isso sem fazer o mínimo proselitismo religioso. Ele não fazia apologética, não fazia proselitismo religioso, jamais. No entanto, esse amor pela verdade conduzia as pessoas ao próprio Deus. Essa foi uma das principais realizações do Olavo. Eu digo isso com muita tranquilidade porque eu fui uma dessas pessoas salvas pelo trabalho do Olavo. Eu era um homem de mentira. Eu era um homem que vivia imerso nas mentiras que eu contava para mim mesmo. Isso há 25 anos, quando eu descobri o Olavo, quando eu lia os livros do Olavo, os artigos do Olavo, eu lia escondido no sindicato em que eu trabalhava. Há 25 anos, ele plantou essa semente da verdade
E hoje, o país inteiro colhe seus frutos. Eu também fui salvo pelo Olavo. Porque o Olavo tinha razão, o Olavo tem razão. Eu uso sempre o verbo no presente do indicativo. O Olavo tem razão, mas o Olavo também tem compaixão. O sofrimento humano, o sofrimento causado pela mentira, o sofrimento causado pelo auto-engano, foi sempre uma das preocupações centrais do Olavo. Ele queria entender a verdade para que esse sofrimento se tornasse ao menos dizível. Isso no país não era permitido, porque nós vivíamos imersos no engano, vivíamos imersos na mentira, vivíamos imersos nessa opressão, nesse ocultamento da verdade. E ele, de repente, mostrou que nós vivíamos dentro de uma caverna de sombras, que nós não estávamos contemplando a verdade, que nós estávamos sendo enganados. O Olavo descobriu isso, acendeu a luz e com isso revoltou os habitantes da caverna, aqueles que controlavam. Por isso que ele é tão, ao mesmo tempo que é tão aclamado pelas ruas, ele é odiado nos gabinetes do sistema de poder. Muito odiado. Olavo tem razão, mas Olavo também tem vocação. E a sua vocação central era o ensino, a educação da alma. Olavo, como diz meu amigo Silvio Grimaldo, é um professor por excelência. E se esse Olavo, que tinha compaixão, que tinha razão, que tinha vocação, se ele era o Olavo também que tinha palavrão, era porque ele precisava fazer o teste da gárgula com as pessoas. Os palavrões que o Olavo dizia eram como aquelas gárgulas que ficam na parte de fora das catedrais medievais, que servem para assustar os homens de pouca fé, para que eles não entrem na catedral. Era um teste interessante. Olavo era tudo isso: um professor de filosofia, um professor de literatura, um professor de política, um professor de realidade, mas, sobretudo, um professor de eternidade. Um dos livros mais importantes do Olavo é esse daqui, A Consciência de Imortalidade. Ele dizia que uma única alma humana, por ser eterna, ela vai durar mais do que toda a história do universo. E é isso que o Olavo queria. O Olavo queria salvar as pessoas. Portanto, Uner, o que você está fazendo hoje aqui é de um imenso valor. Homenagear esse homem que salvou e ainda vai salvar tantas vidas é um ato de bravura. Parabéns, Uner. Parabéns por essa iniciativa. E um grande abraço a todos. Olavo tem razão.